juntamente com os irmãos, para que os irmãos possam começar a entender o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. O primeiro versículo da Bíblia, irmão, diz assim, depois eu vou lá no tema da campanha, viu, povo de Deus? Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. Vou ler mais uma vez isso aqui, viu, irmãos? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Deus. Águas que curam, irmãos. Eu convido os irmãos, nesse momento, que nos ajude a louvar esse louvor, irmãos, em nome do Senhor Jesus. É tudo para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui, quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e libertar, se move as águas. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui, quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Glória a Deus, que o Senhor está movendo as águas nesta noite, irmãos. Pode acreditar, amados. Eu convido o povo de Deus que abre a sua Bíblia mais uma vez, irmãos, no tema desta campanha. Glória a Jesus, aleluia. Ezequiel 47, 8. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia a Deus.
Amém, povo de Deus? Oh, glória. Glória a Jesus. Diz assim, irmãos: então me disse, estas águas saem para a região oriental, e desce a Campinas, e entra no mar, e sendo levada ao mar, sararão as águas. Sararão as águas. Até aqui, povo de Deus. Você pode tomar seu assento, desocupe a sua mão, e mais uma vez, dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Queridos e amados irmãos, mais uma vez eu digo para todos que o motivo é de muita alegria, irmãos, de estar aqui para trazer mais uma vez a palavra de Deus para o coração dos irmãos. Queridos, a palavra de Deus já desde o início, irmãos, a palavra do Senhor já diz algo relacionado à água. E essa campanha, irmãos, é relacionado à água, águas que curam. Se você saiu da sua casa, irmão, se você saiu do seu lar, crendo na sua bênção, irmão, na sua vitória, você vai sair daqui com a sua bênção, irmão. Você vai sair daqui crendo que o Senhor já está fazendo a obra na sua vida, irmãos. Até o término dessa campanha, o milagre, irmãos, já é meu, já é teu, a glória do Senhor Jesus. Porque, irmãos, veja só o seguinte, a palavra de Deus diz lá em Gênesis, irmãos, que ainda, irmãos, não tinha nada na face da terra, ainda não era nada. Mas, irmãos, olha só, o Espírito Santo de Deus já se movia sobre as águas, irmãos. Ele já se movia sobre a face das águas. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje ainda temos nós para que o Espírito Santo de Deus se mova em nossas vidas. Mas o Espírito Santo de Deus continua movendo as águas, irmãos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele continua movendo a água na minha vida e na sua vida, irmãos. Na palavra de Deus, água é vida. Tudo relacionado, irmãos, à água na Bíblia traz coisas boas, traz vidas para mim e para você, irmãos. Então, queridos, nós estamos aqui não é à toa, irmãos. Nós viemos em busca de algo, irmãos. Se com você está tudo bem, irmãos, leva um copo de água para o seu irmão, para a sua irmã. Para quem, irmãos, está precisando. Essa água está consagrada, irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos ter testemunho de bênção, irmãos, por conta desta campanha, irmãos. Eu sei que não vai ser fácil, povo de Deus. Não vai ser fácil, mas vai ser gratificante. O Pai não falou que ia ser fácil, irmãos. Mas é Ele que está no controle, amados. É Ele que está no controle. E o Senhor vem movendo as águas, irmãos. Desde então, irmãos, desde o princípio, o Senhor move as águas. Irmãos, olha como é interessante, água. Quando falo algo para os irmãos, quando Josué precisava, irmãos, atravessar, irmãos, aquele grande rio, irmãos, olha, relacionado em água. Aquele mar teve, perdão, irmãos, Josué não, Josué também, mas eu digo Moisés, perdão, viu, irmãos? Moisés, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, irmãos, ele teve que passar pelas águas, e as águas teve que se abrir para que Moisés passasse, irmãos. Agora eu digo, Josué, irmãos, quando ele estava conduzindo aquele povo, o povo teve sede, e o Senhor disse: toca na rocha. E Josué, irmãos, Moisés ainda, irmãos, eu estou um pouquinho nervoso no dia de hoje, acredito eu, viu, irmãos? Mas, irmãos, a palavra de Deus hoje é água, água que cura, água que sara. O Senhor estava naquela rocha, irmãos. O Senhor disse: toca na rocha. Mas, irmãos, pela pressão que Moisés vinha sofrendo do povo, ele bateu na rocha, mas a rocha ali era o nosso Senhor Jesus, irmãos. O Senhor mandando água para conosco, irmãos. Às vezes o Senhor quer mandar algo para nós, irmãos, mas nós, por não entender o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos dar, nós acabamos, irmãos, atrasando a nossa bênção por conta disso. Amado, o Senhor disse
que esse ano de 2023, irmãos, foi o ano da promessa. Agora o ano de 2024 é ano de cumprimento da promessa, irmãos. O Senhor estará cumprindo a promessa no ano de 2024, irmãos. Então, queridos, não desanime. Não desanime, irmãos. Não acha que você está aqui à toa. Não pense que você está fazendo, irmãos, algo que não tem importância. Amados, tem importância, irmãos, porque Deus está no controle da situação, irmãos. Queridos, falo mais para os irmãos que me deram esse tema, irmãos, para falar a respeito de Abraão e Sarai, esposo e esposa. E no meio, irmãos, Agar, uma egípcia. Irmãos, isso é relacionado à água também. Veja só, irmãos, aonde vai. O Senhor fez uma promessa a Abraão e para Sarai. Deus prometeu um filho, como todos nós sabemos. Mas Abraão e Sara, por já ser avançado de idade, irmãos, achou que a promessa de Deus não ia ser cumprida na vida. O homem crente, homem de oração, irmãos, mas não conseguiu esperar a promessa de Deus na vida deles. Aí, irmãos, é como eu e você. Quando está demorando para nós a promessa de Deus, irmãos, nós que achamos que demora a promessa de Deus, mas não demora, irmãos, é no tempo do Senhor. Se o Senhor prometeu, irmãos, se Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, Ele cumpre, irmãos. E Ele prometeu para Abraão e Sara, irmãos, um filho. Mas aí, Sara, irmãos, ela tinha uma empregada, ela tinha uma escrava. E ela resolveu dar esta mulher para o esposo, para que eles tivessem uma relação, e dessa relação, irmãos, nascesse uma criança, para que ela pegasse para ela, e seria a mãe dessa criança. Mas não foi essa a promessa de Deus para a vida deles, irmãos. Eles quis cortar um atalho. Irmãos, não é bom. Cortar atalho não é bom. O Senhor não se agrada, irmãos. E nasceu Ismael. Dessa relação nasceu Ismael. Irmãos, mas foi uma vida conturbada. Foi uma vida conturbada entre Sara e entre Agar. Só, irmãos, que Deus não considerou Ismael como filho. Porque Deus prometeu, irmãos. E se Ele prometeu, irmãos, passa o tempo que passar, a promessa de Deus vai ser cumprida na minha e na sua vida, irmãos. O Senhor me prometeu, irmãos, lá no começo que eu comecei a vir para a igreja, irmãos. O Senhor me prometeu que me faria um pregador, um ministro da palavra do Senhor. Aí eu fiz igual Sara, irmãos, eu já disse para os irmãos, eu ri e falei, mas Deus, eu nem falar, eu falo, como que eu vou pregar a tua palavra? Nem consegui segurar o microfone, eu consigo segurar o microfone, eu vou lá na frente falar do seu amor para as pessoas. Mas o Senhor disse, irmãos, que é Ele que capacita. E eu tomei posse daquele e esperei o tempo de Deus, irmãos. E o Senhor está capacitando. Um dia após o outro, o Senhor vai capacitando, irmãos. Mas Sara e Abraão, eles não fizeram isso, irmãos. Eles anteciparam. E por conta disso, irmão, houve muita desavença naquela família. Tanto, irmão, que Abraão teve que mandar Agar e o seu filho embora. Olha, irmão, que situação. Primeiro, irmãos, eles saíram fugindo. Agar fugiu. Mas, irmãos, o Senhor a encontrou. Olha que interessante. Encontrou, irmãos, num poço de água. Tudo água, irmãos. E o Senhor fez, irmãos, com que ela voltasse, acertasse a situação dela com a patroa dela ali, né, irmãos? Para que ficasse tudo bem, para que o nome do Senhor fosse glorificado, irmãos, para que o Senhor pudesse trabalhar naquela vida, naquelas famílias, irmãos. Ismael, irmãos, foi próspero, porque o Senhor abençoou, por amor a Abraão, irmãos. Por amor a Abraão,
o Senhor abençoou. Mas o filho que Deus considerou não foi Ismael, viu, irmãos? Todos sabem que foi o filho Isaque, que veio lá quando Abraão estava com seus 100 anos de idade, irmãos. Você está vendo como é importante, amados? Se o Senhor disse que vai curar, Ele vai curar, viu, irmãos? Se Ele disse que você vai conseguir entrar naquela faculdade, você vai entrar na faculdade. Aleluia, é Ele que falou. Se Ele falou que você vai comprar aquele carro bom, aquela casa boa, irmão, você vai comprar. Se Ele falou que você vai ser a ministra de louvor, você vai ser. E também se Ele disse que você vai ser pregador da palavra dEle, você vai pregar a palavra dEle, mesmo que você não saiba falar. Mesmo que você não saiba falar, irmãos. Se você não saber falar, irmãos, Ele coloca as palavras na tua boca. Se você não sabe cantar, irmãos, Ele coloca o louvor na sua boca e recebe o louvor. Queridos, e essa família foi abençoada para a glória de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque, irmãos, no tempo ali de Noé, ali, irmãos, Deus queria desfazer com aquela humanidade, como todos sabem também. E do que Deus precisou, irmãos? Deus precisou de água. Deus mandou água, Deus mandou dilúvio para limpar, irmãos, para limpar aquela terra. Então, água significa limpeza, irmãos. Tanto limpeza física, porque nós usamos a água, né, irmãos, como para nos limpar, para limpar tudo, né, irmãos? E também na nossa vida espiritual, irmãos, nós precisamos da água. É o símbolo, irmãos. Água simboliza, irmãos, purificação na palavra de Deus, na Bíblia, irmãos. Então, queridos, tudo relacionado à água que cura. Tem um homem, irmãos, chamado Naamã. Os irmãos conhecem essa passagem também. E Naamã, irmãos, era um homem muito importante, um homem muito interessante, um homem muito bravo, um homem de guerra, um homem que não abaixava a cabeça para ninguém, mas ele era leproso, irmãos. A palavra de Deus diz que ele tinha lepra no corpo. E a lepra, irmãos, naquele tempo era considerada um câncer. E esse homem, ele sofria muito. Mas esse homem era um homem rancoroso, um homem orgulhoso. E Deus não podia trabalhar ainda, irmãos, na vida desse homem. E quando Deus quer, irmãos, Deus pode usar água suja para ficar limpa, irmãos. Queridos, Deus permitiu que esse homem entrasse no rio mais sujo que tinha naquela época, para que ele ficasse limpo. Olha onde Deus deu a cura para esse homem, irmãos. Olha onde Deus deu a libertação para ele. Deus o abençoou aquele homem, irmãos, de uma maneira muito grande, para que o nome dele fosse glorificado. E no dia de hoje não vai ser diferente, irmãos. Quando eu era pequeno, irmãos, o meu pai, ele colocava copo de água em cima do rádio, para que o pastor orasse, e nós tomava acreditando que a gente ia ficar bem, que a cura ia acontecer, irmãos. E acontecia, amados. Eu cresci entendendo isso. Eu sei que não é a água que cura, mas sim a nossa fé. É a nossa fé, irmãos. Ao tomar esse copo de água, irmãos, a cura vai vir, a libertação vai vir. Aquele sonho, irmãos, vai nascer novamente. Às vezes, irmãos, você está com um sonho aí na sua mente, no seu coração, já está esquecido. Mas o Senhor restaura novamente. O Senhor restaura, irmãos. Ele restaura a sua saúde através de um copo de água, se assim Ele quiser. Ele restaura, irmãos, um casamento. Ele restaura, irmãos, aquele sonho que estava esquecidinho lá atrás, irmãos, que você nem se lembra mais, mas pela misericórdia de Deus, Ele traz novamente, irmãos. Digo mais uma vez para os irmãos, não é a água, é a sua fé, irmãos, ao tomar esse copo de água, irmãos, a bênção vem para a sua vida. E o Senhor diz, irmãos, que esse ano é ano de vitória. Esses 12 dias, irmãos, não vai ser à toa, não vai ser perdido. Só está aqui quem deveria estar mesmo, irmãos. Quem deveria estar. Falo algo para os irmãos, algo tão interessante, irmãos. Eu precisava estar
estar orando novamente por essas águas aqui na madrugada, que o Senhor colocou no coração, né, irmãos? No meu coração, para quem está orando nessa madrugada, né, irmãos? Fomos no monte apresentar essas águas ao Senhor também. Só, amados, que é daquele jeito que eu falo de vez em quando, né, irmãos? A canseira bateu forte, né, irmãos? E eu acabei adormecendo. Só que chegou, é até engraçado, né, irmãos? Só que chegou uma hora, irmãos, olha que coisa engraçada. O dedinho do meu pé começou a coçar, irmão. Começou a coçar, eu falei, meu Deus do céu. E coçava esse dedo, irmãos, e coçava esse dedo não parava de coçar. E eu virava para lá, esse dedo não coçava, esse dedo não parava de coçar, irmão. E eu levantava, sentava na cama e coçava. Mas, irmão, eu já sabia o que era. Mas eu não estava querendo olhar no relógio, porque eu já sabia que já era 2 horas da manhã. Porque o pai tem a maneira dele de trabalhar, irmãos, e de acordar, irmãos, também. E esse dedo não parava de coçar, irmão. Eu sentava na cama, virava para lá, virava para cá e nada disso. E o tempo passando. Eu falei, oh, Jesus, mas tá bom, Deus, eu vou olhar no relógio para ver que hora que é e vou orar, né, irmão? 2 horas da manhã, irmão. É para a glória de Deus, estou falando isso, irmãos, é para a glória de Deus. 2 horas da manhã, eu já sabia, irmãos, que era a hora de vir orar. Aí eu saí do quarto e vim agradecer a Deus, irmãos. Agradecer a Deus, irmãos, por Ele ter me despertado, né, irmãos? E por Ele ter achado graça em mim, né? Eu sou muito grato ao Senhor. E também por Ele ter achado graça em cada um dos irmãos, né? Porque senão, irmãos, nós não estávamos aqui, irmãos. Nós não estávamos aqui, irmãos, porque o mundo aí fora, irmão, tem muito atrativos, irmãos, principalmente para os jovens. Mas, irmãos, é tudo ilusão. Um dia você está feliz aí, outro dia você está com vontade de se matar, irmãos. Outro dia você está com uma depressão. É desse jeito, irmãos, que é o mundo. Eu vivi muito tempo nesse mundo aí, irmãos, e não me orgulho de nada. Era 1 passo para frente, 2 passos para trás, irmãos. Mas agora que eu encontrei Jesus, irmãos, o Senhor me lavou, me tirou, irmãos, do lamaçal do pecado e me trouxe aqui para falar que o Senhor é bom. E essa, irmãos, é a palavra de hoje. Águas que cura, irmãos. É essa a palavra de Deus para o coração de cada um dos irmãos. Quantos irmãos vão tomar aquele copo de água, irmãos? Mas toma, irmãos, crendo, irmãos, que eu tenho certeza que cada um que está aqui tem algo para colocar na mão de Deus em relação a essa água, relacionado a essa água, irmãos. Eu tenho certeza, irmãos. Então, quando você abrir esse copo de água e for tomar, irmãos, mas tome crendo, leve para o seu irmão, leve para a sua irmã, irmãos, que eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos ver testemunho, porque, irmãos, isso é coisa de Deus, irmãos. O Senhor curava no passado, e no presente Ele vai curar também, irmãos. O Senhor não mudou, Ele disse que Ele não mudou. Nós até mudamos, né, irmãos? Mas o Senhor não mudou. Então, irmãos, creia na palavra e na promessa do Senhor Jesus. Creia na hora de você tomar esse copo de água, irmãos, que a vitória já é sua, em nome do Senhor Jesus. E também, irmãos, continua acreditando que esse ano é ano de vitória para a glória de Deus, irmãos. 2023, ano da promessa de Deus. 2024, cumprimento da palavra de Deus, irmãos. O Senhor vai cumprir a promessa dele. Então, irmãos, não desanime. Por mais difícil que seja, não desanime. O que tu precisa, conta para Jesus, irmãos. Amém, povo de Deus? Eu convido os irmãos que fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós vamos estar orando, abençoando esta água que os irmãos vão levar embora, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar orando com fé, irmãos, que a vitória, irmãos, já é nossa.